Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. Top 20 fundos imobiliários híbridos de tijolos para janeiro de 2025. Teoricamente são os 20 melhores fundos híbridos de tijolos. Vamos saber quais são esses fundos e até fazer um comparativo em relação ao ano passado. Vamos lá. Então pessoal, se é a sua primeira vez aqui no nosso ranqueamento, como que ele funciona? Para fundos de tijolos, o critério de escolha é quantidade de imóveis. Então aqui a gente pega os fundos híbridos. E como é que funciona um fundo híbrido, tá? Ele tem que ter pelo menos duas classes distintas ou que ele seja do segmento lá de renda urbana. Então ele tem que ter ali logístico e apartamentos, ou logístico e renda urbana. Ele tem que ter mais de uma classe junto ali, ou ele ser pelo menos de renda urbana. Então, nesse sentido, a gente seleciona, de novo, pela quantidade de imóveis. Para o critério de imóveis, a gente dá peso 3. Taxa cobrada, dividend yield pago no último mês e patrimônio, a gente dá peso 2. Liquidez, dividend yield acumulado e PVP, a gente dá peso 1. Caso algum fundo consiga tirar nota máxima, ele vai ficar ali com 240 pontos. E se ele tirar nota mínima, ele fica ali com 12. Então, baseado nessa nota, a gente traça uma nota de corte, ou seja, 96 pontos. É uma nota de corte ali de 40%. Ao final do vídeo, nós vamos ver quais fundos ficaram com pontuação próxima de 96. Mas atenção, cuidado, aviso. Não é porque o fundo fique aqui nessas primeiras posições, significa que ele seja um bom fundo. Não é porque o fundo fica aqui nessas últimas posições que significa que ele seja um fundo ruim. O nosso objetivo com o ranqueamento é um objetivo de cunho educacional. Eu espero que vocês usem o ranqueamento, estudem, observem os ativos, veja quais indicadores aqui que mais te agradam. Se estiver gostando de algum fundo, aí você abra o relatório gerencial, veja vídeos sobre o fundo aqui no canal e só depois de estudar, faça a sua tomada de decisão. Não compre cegamente baseado apenas no ranqueamento, que apesar de tudo, pode haver distorções aí. Então, do fundo que você gostar, abra e estude o fundo para ver se ele se adequa ao seu perfil. Então, pessoal, o primeiro critério que a gente vai ver é o indicador aqui de quantidade de imóveis. Em relação ao ano passado, eu aumentei aqui para 20 fundos, né? Então, atualmente, o HGRU, depois da última compra que ele realizou, ele está ali com 106 imóveis. O RBVA com 83, TRXF com 58, o GARI 11 com 40 e o HSRE com 26 imóveis. Já na outra ponta, a gente vê lá o SEQR com 5, o RBRD com 4, o SARI 11 com 4, VVRI com 3 e o RMAI, o RMAI com 3 imóveis também. O próximo indicador que a gente vai ver é taxa cobrada. Para quem acompanha os vídeos do canal, sabe que taxa cobrada é um critério que eu sou mais enjoado com ele. E ao invés de ver lá no relatório gerencial, que lá fica 0.8, 1 ponto alguma coisa, ao invés de se basear por lá, eu prefiro calcular na prática o que as despesas representam frente às receitas. E aí a gente vê na prática o quanto que isso está impactando, tá? Nesse sentido, o RBED está cobrando de taxas ali 3,38, RBVA 4,98, RBRP com 5,97, o FIIP com 5,98 e o GARI 11 com 6,01. Do outro lado, a gente vê os fundos mais careiros. O ALZR com 11,55, HGRU com 12,14, SEQR com 12,38, KNRI com 13,60 e o MAXR, nesse mês que eu fui lá buscar, não tinha informações a respeito do quanto estava cobrando de taxas. E aí o próximo indicador que a gente vai ver nesse bloco é o Dividend Yield, o quanto o fundo pagou nesse mês. Atenção, cuidado, o indicador de dividendo, ele pode sofrer distorções facilmente. Então, se você vê um fundo pagando muito acima do que os outros fundos estão pagando, fique atento. Fundo de tijolo pagando muito, pode ter alguma distorção nele aí, cuidado. Principalmente esse MAXR11. Vai estudar para você entender por que ele pagou 10%. É impossível um fundo pagar 10%. Salvo engano, ele recebeu alguns valores que estavam em atraso, tá bom? Então, 10,51 no mês. Isso aqui não é recorrente. ZAV11, 1,37. Tente entender por que esse fundo paga muito. Eu fiz um vídeo recente dele no canal. SEQR, 1,26. VIUR,
1,24, o RZAT 1,23. Na outra ponta, a gente vê os fundos com menor dividendo aí pago no último mês. O ALZR com 0,80, KNRI 0,76, VVRI 0,74, o R+, 0,64 e o SARI11 ali com 0,54. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse nosso ranqueamento, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, considere se tornar membro do nosso canal. É um valor barato e irrisório a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Tornando-se membro, você ajuda de inúmeras maneiras. E além do mais, você tem vários benefícios. Você tem acesso antecipado a vídeos, lembrando que esse vídeo aqui é gravado com 2 semanas de antecedência. E você tem preferência quando pede vídeo aqui no canal, além de inúmeros outros benefícios. Nós contamos ainda com a nossa planilha de controle financeiro. Adquira essa planilha, é um ótimo produto com muitas funcionalidades. E o principal, que além de tudo que a planilha proporciona, comprando a planilha é uma forma de apoiar o canal financeiramente. Por fim, nós contamos ainda com e-books de introdução aos fundos imobiliários, introdução aos FIAGROS. São e-books de ótima qualidade, baratos e acessíveis. Comprando os e-books, além de você adquirir um ótimo produto, também é uma forma de apoiar o canal financeiramente. Desde já, muito obrigado por todo o apoio. E se você estiver precisando de uma ajuda para uma consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteira, manda uma mensagem para o nosso Instagram ou para o nosso e-mail. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos. Apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. Voltando aqui ao nosso ranqueamento, agora nós vamos ver critério de liquidez. Liquidez é o quanto um fundo negocia em média por dia. Para mim é um critério importante e eu acredito que a liquidez deve ser adequada ao perfil de cada investidor. Nesse sentido, o Gary 11 vem com a liquidez ali de 8 milhões e 600 mil por dia, KNRI 7,5 milhões, HGRU 7 milhões, TRXF 6,8 milhões e o HSRE negociando uma média de 3,9 milhões. Já na outra ponta a gente vê os fundos menos líquidos. O FIIP negociando uma média de 156 mil, SEQR 117, RBRD 43, MAXR 41 e o R+ negociando uma média de 38 mil por dia. O próximo indicador que a gente vai ver agora é o patrimônio. Então aqui a gente vê os menores e os maiores fundos deste nosso ranqueamento. Nesse sentido, KNRI com 4,5 bilhões de patrimônio, HGRU 2,8 bilhões, TRXF 2 bilhões, RBVA com 1,3 bilhão e o ALZR com 1,2 bilhão. Já na outra ponta a gente vê os, entre aspas, os menorzinhos aqui do nosso ranqueamento. O SEQR com 154 milhões, ZAV 11, 154 milhões, MAXR 136 milhões, RBRD 118 milhões e o VVRI com 79 milhões de patrimônio. O próximo indicador que a gente vai ver é o Dividend Yield acumulado nos últimos 12 meses. Para esse indicador aqui, a gente vê o quanto os fundos estão pagando nesse acumulado, mas cuidado, porque dividendo e dividend yield acumulado pode haver distorções. Fundos que estão pagando muito devem ter não recorrentes ou questão de alavancagem ou questão de ter caído tanto que o dividendo ficou distorcido. Então estude para que você não acabe incorrendo aí, sendo levado aí a erro. Nesse sentido, a gente vê lá o MAXR com 25,80 de dividendo nos últimos 12 meses, o RBED 24,29, ZAV 11 17,10, o SEQR com 15,73 e o RZAT com 15,62. Já na outra ponta a gente vê os fundos com menor dividendo acumulado, o SARI11 com 9,84, KNRI 9,09, a LZR com 8,61, o CPUR, que é o antigo EVBI, com 7,35 e o R+ com 7,10 de dividendo acumulado. E aí o último indicador que a gente vai ver nesse bloco é o critério de PVP, preço sobre valor patrimonial. Teoricamente, aqui a gente vê os fundos mais baratos e mais caros do nosso mercado. Até um tempo atrás, eu dizia o seguinte, que um bom fundo ele vai estar ali no máximo a 0,70 de PVP. Só que com as quedas recentes da renda variável, ações,
principalmente fundos imobiliários, hoje você encontra bons fundos até abaixo de 0,70, tá? Então, lógico, tem que estudar, entender o que está acontecendo, mas, enfim, né? Nesse sentido, cuidado para você não ser induzido aí com fundos muito descontados. Estude para entender por que ele está tão descontado assim. Então, o SARI 11 está sendo negociado a um PVP de 0,47, isso dá 53% de desconto. O SEQR é 0,50 com 50% de desconto. MAXR 0,51 com 49% de desconto. O RBRD a 0,55 com 45% de desconto. E o VIUR a 0,61 com 39% de desconto. Na outra ponta, a gente vê os fundos mais careiros. O ALZR a 0,92 com 8% de desconto. TRXF 0,93, 7% de desconto. CPUR 0,97, 3% de desconto. VVRI 0,99 com 1% de desconto. E o HSRE 105, 5% mais caro do que ele vale. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais aqui a respeito do nosso ranqueamento, a gente vê como que os fundos ficaram classificados nesse mês e também fazer um comparativo com os anos anteriores, né? Antes da gente ir para essa parte, eu trago aqui formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar aí a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí pra nós. E aí, você tem algum fundo desse segmento de renda urbana? Você acha que os fundos de renda urbana são bons fundos? Você atualmente está do lado dos que estão vendendo com prejuízo? Saíram desesperado vendendo? Ou vocês estão na ponta compradora? Esse momento é o momento que vocês, né, estão comprando ou vendendo. Vocês desistiram de renda variável. Agora não estão aguentando todas as quedas. Enfim, né? Investir, principalmente para aqueles que querem investir para o longo prazo. Longo prazo significa pelo menos acima de 5 anos. Até 5 anos é médio prazo. Então, assim, para quem investe com perspectivas de curto prazo é complicado, né? Então, para quem investe aí e não está conseguindo manter os ativos, está vendendo agora de forma precipitada, né? Deveria repensar investir em ativos de renda variável. Por quê? Ninguém quer que estejam os ativos na situação que estão, depreciados, perdendo valor e tudo, mas isso faz parte de investir em renda variável. Então, para aqueles que investem pensando que os ativos só vão subir, né? Saibam que eles podem cair. Ativos de renda variável têm variação na renda e, em razão disso, a cotação também sofre variação para cima ou para baixo. Mas o que vale, na minha opinião, não é a cotação do fundo, mas sim os fundamentos por trás daquele ativo. Seja uma ação, seja fundos imobiliários, existe alguma coisa por trás daquele ticker, daquele código ali. E é nisso que as pessoas deveriam estar se baseando. Então, será que os fundos imobiliários perderam todo o seu valor a ponto de hoje estar com esse desconto todo como a gente tem visto? Ou isso tem a ver com a conjuntura macro? Tem a ver com as condições aí de juros? Se o juro futuro disparou, ora, quem investe vai querer ter um certo spread, vai querer ter um certo... tem que ganhar mais na renda variável para valer a pena o risco. Por isso que, como não tem como eles pagarem mais, aí faz com que a cota caia para que agora, no valor da cota atual, o dividendo que ela pague fique um dividendo atrativo. É por isso que ocorrem essas quedas tão drásticas como estão ocorrendo. Mas não é porque o ativo parou de prestar. É o risco que carrega na renda variável frente à renda fixa, e aí ocorrem essas quedas aí. Mas isso são questões momentâneas, temporárias. Não dá para te dizer se isso vai ser 1 mês, 6 meses, 2 anos, 5 anos, mas em algum momento o mercado reverte, e aí quem estiver comprando, acumulando nesses momentos de baixa, depois vai ter um retorno astronômico. Só que o ser humano como um todo, ele é muito imediatista, né? Mas enfim, diz aí como é que tá a sua situação. Você está comprando ou está vendendo? Está desesperado ou você está, né? Diz aí que o seu ponto de vista é muito importante para nós. Aqui eu gostaria de reforçar o nosso objetivo de chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal, nos ajude a chegar nessa marca aí.
Todos os nossos canais estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. E se você estiver precisando de uma ajuda para consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda uma mensagem no nosso Instagram ou no nosso e-mail. Pode ser que eu consiga te ajudar de alguma maneira. Aqui nós voltamos ao nosso ranqueamento e a gente observa o seguinte, que o RBVA ficou na primeira posição, atingindo uma pontuação alta de 193 pontos frente a 240 pontos, uma pontuação altíssima. Seguido aí do GARI 11 com 180 pontos, o TRXF com 163, o RBRP com 162, HGRU com 150, HSRE com 147 e o ZAV 11 ali atingindo 144 pontos e o VIUR também 144 pontos. Na parte de baixo do nosso ranqueamento a gente vê lá o MAXR com 109 pontos, o SEQR com 107, o antigo EVBI CPUR com 106 e aí aqui encerraria a nossa nota de corte. O SARI 11 ficou ali próximo dos 96 pontos. O RBRD também ficou próximo dos 96 pontos, com 92 pontos. E aí, mais distante, ficou o RMAI e o VVRI, com 48 e 44 pontos. No acumulado do ano, como é o primeiro mês, ainda manteve, né, essa mesma posição. Fundos de tijolos é mais difícil haver alterações, mas a cada 3 meses a gente faz um rebalanceamento aqui da carteira. Se nesse interstício surgir algum fundo com maior quantidade de imóveis do que aqueles 3 últimos lá, aí ele pode entrar aqui no ranking, tá? Ativos novos. Mas ocorre menos rotatividade com fundos de tijolos. De 3 em 3 meses a gente rebalanceia para ver quais ativos entram ou saem. Comparativamente aos anos anteriores, né? A gente vê que o RBVA vem se mantendo aí nos últimos anos. O SARI havia saído, o RBD havia saído. E no ano passado, quem ficou no top 3, ó, TRXF e VIUR. Esse ano o TRXF ainda está numa boa posição e o VIUR está um pouco mais embaixo, né? Mas ainda está no início do ranqueamento, mas acredito que esses 3 aqui tenham tudo para se manter durante o ano aí. Mas fica aquela história. Cuidado que nem sempre os que estão nas primeiras posições significam que eles sejam melhores e nem os que estão nas últimas significam que sejam piores. Tem que estudar para entender minimamente o que acontece com esses fundos aí. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do ranqueamento são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me